Podcast Todavia. Podcast Todavia. Podcast Todavia. Podcast Todavia. Podcast Todavia. Podcast Todavia. Bem-vindos, eu sou Leandro Santos. E eu sou a Luísa Moscato. E esse é o Podcast Todavia. No episódio de hoje, o professor da Universidade Federal de Santa Maria, Flávio Willigs, PhD pela Universidade da Califórnia em Davis, falará sobre filosofia das emoções. A gente vai falar agora sobre a filosofia das emoções, né? E eu vou começar com uma pergunta que, sinceramente, eu acho meio difícil. Mas vamos pensar juntos. Então, se hipoteticamente tu tivesse que escolher apenas uma emoção para auxiliar a navegar no mundo social, qual que tu escolheria, professor? Então, obrigado pelo convite, a Luísa, o Leandro, também os idealizadores desse podcast, o professor Eduardo, acho que é o principal responsável. É uma alegria muito grande para mim conversar com vocês e compartilhar um pouco do trabalho aí que eu tenho feito nessa área da filosofia das emoções. Com relação à pergunta, eu acho que não existe uma emoção central, né, digamos assim. Todas as emoções são importantes para navegar no mundo social. Inclusive emoções que são consideradas ruins, né, como a raiva, como certos tipos de inveja, por exemplo, né, elas têm um papel importante para sinalizar, né, acontecimentos que são relevantes para nós, né? Por exemplo, se eu sinto raiva de alguém com quem eu convivo, ela é uma forma de chamar atenção para mim que tem alguma coisa acontecendo, né? Então, todo o espectro das nossas emoções, elas são, no fundo, padrões de atenção, assim, elas chamam atenção para nós de que tem algo acontecendo, né? E é importante dar atenção para o tipo de sinal, né, que as emoções oferecem. Tem um filósofo israelense, o Ben Zehev, ele diz que as emoções elas são como radares, assim como aqueles radares que a pessoa é detectada, né, quando ela cruza. Então elas disparam, né, quando tem um evento relevante, significativo, e a gente usa daí esse tipo de sinalização para nos orientar. Então, nesse sentido, acho que todas elas são importantes, mas se eu tivesse, né, como tu está sugerindo na pergunta, e elas tiveram, inclusive, um papel importante na nossa sobrevivência, na adaptação, né, no meio ambiente, o medo, né, várias emoções, as mais básicas, tiveram um papel fundamental. Mas se eu tivesse que escolher, eu diria que o amor é uma emoção que eu considero fundamental assim, para a vida social. E, embora o amor seja uma emoção difícil de definir, né, mas num sentido genérico, assim como receptividade, como uma certa generosidade, né, não é um amor no sentido de apego, né, mas um amor no sentido que nós nos colocamos, digamos assim, numa posição de ser capaz de enxergar que as pessoas têm dramas pessoais, né, de vários tipos e que, enfim, não ajuda em nada, né, a assumir atitudes assim que são muito de ficar julgando, né, ou fazendo apreciações, né, sobre o estado das outras pessoas, né. Eu acho que uma emoção que ajuda muito a navegar no mundo social são as emoções que ampliam, né, a nossa capacidade de recepção e de compreensão, né, de uma maneira que cria laços, né, e aproxima pessoas, para elas não se sentirem tão sozinhas, né, tão desamparadas, né, nesse sentido, então, que eu defendo um tipo de amor que não é um amor da ordem do apego, né, não é um amor romântico, é um amor como uma espécie de traço de caráter, assim, de receptividade, de aceitar muito mais as coisas, né, muito mais do que tentar controlá-las. Tipo uma aceitação incondicional dos outros. É um tipo de, sim, é um tipo de incondicional, também essas palavras são Difícil. São difíceis, né? Mas é um tipo de sabedoria, né? Que a gente encontra, assim. É possível
perceber, né, no espaço social, assim, algumas pessoas têm uma qualidade, assim, que faz com que elas atraiam, né, e que todo mundo se sinta, de certo modo, bem recebido, né, próximo delas. Então, eu acho que esse tipo é um tipo de padrão de disposição emocional, assim, que tem se perdido muito, né, e ela tem, no fundo, um sentido afetivo forte, assim, né, de proteção, né, que é uma espécie, digamos assim, né, de afeto que tá escasso, assim, no mundo social, né, a gente tem notado, né, bastante isso, assim, as pessoas se sentem muito isoladas, muito sozinhas, né, então eu acho que faz bastante falta, assim, como um padrão geral, uma configuração, né, a partir da qual nós podemos mirar a nossa experiência, né, e saber que atitudes tomar, né, em contextos gerais, né, ela não é, amor nesse sentido não é exatamente uma emoção dirigida a algo, né, ela é mais uma espécie de abertura, assim, para a realidade. Flávio, ao longo da formação de um pesquisador, alguns autores acabam se tornando importantes. No teu caso, um desses autores foi o Hume. O contato com o Hume ajudou a direcionar a tua pesquisa para a filosofia das emoções? E se sim, como que você deu esse direcionamento? Por acaso, não, né? O Hume, os meus interesses com o Hume são anteriores, né? À descoberta, digamos, das emoções, né? Eu estava interessado em problemas epistêmicos, né? Com ceticismo, especialmente. Então, o Hume me chamou a atenção na época como um cético e como um naturalista, né? Que é um filósofo importantíssimo e que eu leio e que estudo e gosto muito até hoje, né, porque ele oferece um tipo de abordagem não intelectualista, né, que foi o que no fim acabou o anti-iluminista, né, se pode dizer assim também, que foi o que acabou me levando até esse estudo das emoções, né, que eu tenho me dedicado nos últimos anos. E a ideia, assim, dá para se dizer, né, que ele foi importante nesse sentido, né, porque eu sempre via a filosofia como uma disciplina em que a preocupação fundamental ou pelo menos o modo, né, como ela deve ser, as questões filosóficas devem ser tratadas de uma maneira que incorpora aspectos concretos, né, da nossa psicologia, da nossa experiência ordinária, né? E o Hume tem esse tipo de perspectiva, mas quando eu estava interessado no trabalho dele, não era com relação às emoções, né? Que eu estava procurando formular esse tipo de projeto, né? E depois, mais recentemente, aí eu voltei a estudar Hume em função da descoberta, né? Da filosofia das emoções. Então, foi um processo inverso, né? Digamos assim. Mas a tradição filosófica toda tem uma posição assim bastante crítica, né, em relação às emoções. Elas são tratadas como não, assim, uma espécie de, por exemplo. o avesso da filosofia, né? O filósofo tem que a filosofia não tem, as emoções, elas são impedimentos, né, para processos racionais, são impedimentos, são obstáculos para decisões morais corretas, né? E o Hume é um filósofo que está na contramão, né, desse tipo de... Então, ele foi um dos filósofos que tentou mostrar que inclusive os nossos conceitos morais, assim, mais importantes, né, de virtude, né, as coisas que nós consideramos boas, elas, em última análise, elas têm ligação com aspectos da nossa natureza, princípios naturais, né, mais fundamentais. Então, não tem como fazer uma abordagem filosófica da moral, de qualquer área, sem levar em consideração a imaginação, as emoções, as percepções, memória, né, e toda a estrutura humana, né, digo assim, num sentido completo, né, e não só tentar apresentar o homem, né, como um ser racional, né, como se fosse um cérebro ambulante, né, como geralmente, ou em muitas
projetos filosóficos é o que tende a aparecer. Percebendo também a importância das emoções, tanto que elas aparecem em qualquer experiência humana, né? Só que assim, já tem um volume empírico muito alto de informações sobre elas, tanto pelas neurociências quanto pela psicologia. Então, onde é que fica a filosofia nessa discussão? Essa é uma pergunta difícil, no sentido que ela exige um tipo de demarcação que não é tão claro assim, né? Não é fácil estabelecer, digamos assim, em que medida uma investigação é uma investigação de natureza filosófica, em que medida ela é uma investigação empírico-científica, né? No atual estágio, né? Eu quero dizer do desenvolvimento da filosofia das emoções, porque a filosofia das emoções se alimenta muito do que as ciências vêm fazendo. Então, é bastante comum, se vocês forem ler os trabalhos do Jesse Prince, do Michael Brady, esses filósofos mais jovens, assim, que têm trabalhado na área, eles, o ponto de partida deles, assim, nunca é muito distante do que vem sendo feito nas neurociências, né, como você falou, na psicologia empírica também, social, né, especialmente. Mas eu acho que a filosofia tem como um objetivo, né, vocês conhecem a frase célebre do Sellars, né, ele diz que a filosofia tem objetivo a entender como as coisas são no sentido mais geral do termo, né, como elas se ajustam, né, no sentido mais amplo do termo, né. Então aqui eu acho que tem um espaço para a filosofia, porque nenhuma das ciências, tanto a psicologia quanto a neurociência, né, elas não têm a pretensão de oferecer uma caracterização assim, da estrutura da experiência humana de uma maneira que envolva e apresente num projeto coerente, né? Assim como a imaginação, a memória e vários processos psicológicos e afetivos que são relevantes para nós, eles se estruturam e se encaixam para compreender outros aspectos da nossa experiência, né? Então, um psicólogo pode, por exemplo, te dizer como que as emoções, o que são emoções, né, de um ponto de vista psicológico. Elas têm componentes cognitivos, mas como esses componentes cognitivos se vinculam com processos imaginativos, como que as avaliações morais, elas podem ser, as respostas emocionais podem se vincular com fenômenos religiosos, artísticos, né, na música, por exemplo. Então, esse tipo de tentativa de fazer uma articulação mais ampla, um tipo de interpretação mais completa, né, da experiência humana, eu acho que é a tarefa da filosofia. Ela sempre foi compreendida como uma ciência que está num passo atrás, né, da nossa experiência, e tenta colocar assim, os diferentes fenômenos específicos, né, dentro de uma moldura geral, para oferecer uma imagem, como diz o Sellars, né, mostrar como que as coisas se ajustam no sentido mais amplo do termo, né, não é uma tarefa fácil de se fazer. E tu achas que é possível conceber a agência moral sem algumas emoções altruístas? Aqui eu vou fazer uma observação de filósofo. Conceber é possível, sim, né? Tanto que no cinema já se fez isso, né? O Dr. Spock, por exemplo, é um sujeito que tem, né, uma moldura moral, mas ele não tem emoções, né? Então, inclusive, alguns sistemas filosóficos tentaram justamente fazer isso, né? Dizer que o tipo de perspectiva que a moralidade exige, né? Se eu quero saber o que é certo fazer, o tipo de atitude que eu tenho que ter em relação aos objetos que eu avalio, né? Uma certa ação de uma pessoa com relação a mim, por exemplo, ele tem que ser o mais objetivo e mais distanciado e mais frio possível, né? Então, claro, isso tudo é bastante discutível. Se vocês forem procurar filósofos específicos, assim, quem que defendeu esse tipo de teoria exatamente como eu estou
dizendo assim, né, quem defendeu que o homem moral é o Spock, né, vocês não vão encontrar nenhum filósofo que disse exatamente assim, mas tem modelos que se aproximam mais dessa imagem de que uma boa teoria moral, né, ela deve ser capaz de explicar o que é a ação boa, né, e para fazer isso, então, os processos envolvidos são geralmente processos que envolvem afastamento emocional, né, que eu tenho que, se eu deixar as emoções interferirem, provavelmente eu vou ter dificuldade de perceber como as coisas são, né. Então, pensem, por exemplo, no amor, né, se vocês gostam de alguém, no amor romântico, né, nesse caso. Então, às vezes as pessoas dizem para vocês, olha, essa pessoa tá te enganando, né? Mas porque vocês gostam da pessoa, vocês dizem, não, isso não é verdade, né? Tu mostra evidências e a pessoa vê as evidências numa outra direção. Não, mas eu posso ver isso aqui, na verdade, o que ele estava querendo fazer era isso, né? Então, existe dentro da tradição filosófica essa abordagem, né, das emoções como de fato, obstáculos para saber como a coisa certa a fazer, né, com relação aos demais. Porque, enfim, tenho simpatia, né, pelo projeto, e é o meu projeto, né, justamente, filosófico, assim, tentar mostrar que as emoções, elas são fenômenos complexos, elas podem ter tanto esses problemas como ter uma contribuição significativa para as nossas vidas em geral e para a moralidade em particular. Então eu tenho tentado insistir nessa ideia, né? Uma das teses que é bem fácil de compreender que em certas situações, para você saber o que é a coisa certa a fazer, não é necessário, quer dizer, a gente precisa do contrário de uma perspectiva objetiva, a gente precisa de uma perspectiva afetiva, precisa de olhar para perceber, né, o que a pessoa está sentindo, o tipo de problema que ela tem. Eu não consigo enxergar se eu tiver um olhar muito distanciado, assim, muito objetivo, né? Tem um exemplo que eu gosto bastante da Linda Zazebski, ela dá um exemplo de um trabalhador que está numa empresa e ele é demitido, e ele tem crianças, né, em casa, assim, e a maioria dos colegas nem percebe, assim, que aquela notícia foi uma coisa aterradora, assim, para ele, né, que ele não estava esperando, meio que ele está desesperado, né, mas a pessoa que é compassiva, assim, que tem compaixão, ela consegue notar essas pequenas mudanças, digamos assim, no comportamento, e consegue perceber que essa é uma pessoa que precisa de ajuda, assim. Então ele se aproxima dela e pergunta o que eu posso fazer, né? Enfim, então esse sujeito ele está tendo uma atitude moral, né? Moral porque ele percebe que tem alguém com algum tipo de necessidade, né? Algum tipo de dificuldade, né, que a moralidade tem a ver com a ação certa, né, e esse é um caso. O que é a ação certa para uma pessoa que está sofrendo porque está perdendo emprego? É ser capaz de perceber isso e responder adequadamente. Responder adequadamente nesse caso é tentar ajudar, né, não ficar fazendo de conta que nada aconteceu. Então, eu tenho tentado chamar atenção para isso, né, que as emoções elas servem para perceber sutilezas assim do nosso ambiente, que potencializam, né, que facilitam e que são, na verdade, necessárias para a boa ação moral. Elas também são importantes para ação boa. Então, esse cara, por exemplo, ele pode ver que o trabalhador está sofrendo, mas ele pode ter uma atitude um pouco ofensiva, assim, na maneira como ele vai se dirigir a ele. Então, ele vai tratar a pessoa como se tivesse com pena dela, né? Assim, pena no mau sentido, né? Tipo, como alguém inferior. Então, ele tem uma atitude, não sei, meio arrogante com relação à pessoa que está com necessidade. Então, a maneira como afetiva, como nós expressamos as nossas ações, mesmo as ações de ajudar e de cooperar, né, com outras pessoas, elas precisam ter uma tonalidade afetiva adequada. Então, na medida em que essa dimensão ela não está presente, né? A nossa ação ela tem um valor, eu chamo, né, de ter um valor moral não inteiramente pleno, né? Um outro exemplo, sim, que é bastante
fácil de entender é imaginar um médico, né, que atende as pessoas com má vontade, né? O tipo de atitude afetiva que nós temos em relação às outras pessoas, pacientes, a quem a gente cuida, né, faz toda a diferença. Então, nesses dois sentidos aí, eu digo que a agência moral sem emoções não, ela é prejudicada, né? Ou porque a gente não percebe situações ou saliências morais importantes, ou porque a gente não age, né, com a atitude afetiva apropriada, né? Então, nesse aspecto, as teorias que defendem que emoções são moralmente relevantes são superiores às teorias que afirmam que emoções são impedimentos, né, ou obstáculos morais. Sim. Ter essa sensibilidade de conseguir identificar no outro o que ele está sentindo, como tu falou mesmo, né? O que coloca a gente nessa ação moral. Isso. Um patamar adequado assim, para responder, para atender, né? Ou responder moralmente às demandas, né, da realidade. Tu traz essa questão das emoções no teu artigo do Racismo e as Emoções, né? De 2018, e eu vou ler agora um trechinho da conclusão, das considerações finais ali. Meu objetivo foi mostrar que parte importante da compreensão do fenômeno do racismo está contida na compreensão das emoções, que surgem em contextos de preconceito e discriminação racial, de modo que a superação do mesmo pode requerer não apenas a reflexão sobre os princípios gerais e abstratos de conduta como, abre aspas, tratar o outro como gostaríamos de ser tratados, fecha aspas, mas também reconhecer que as emoções são centrais para questões como o controle da violência e desejo de vingança, a edificação de políticas positivas de superação e a reconciliação e a autotransformação interpessoal ou de grupos. Agora, considerando o modo como se dá essa discussão pública sobre a discriminação racial no Brasil, tu diria que a gente conseguiu avançar na compreensão da atmosfera emocional para lidar com esse problema? Eu diria que não, num sentido ordinário, assim, né, do modo como os debates têm sido conduzidos, né? Eu acho que o que aconteceu de fato vem acontecendo ainda, né? Não é um fenômeno que deixou de se arrefeceu, né? Assim, mas o debate racial brasileiro ele está afetivamente muito quente, né? As pessoas estão elas abordam, né, os temas com uma passionalidade que, no fim das contas, parece que mais atrapalha, assim, mais prejudica do que ajuda na discussão. Mas esse ponto da discordância, né, eu acho que as discordâncias raciais, as diferentes visões, né, eu estou inclusive escrevendo um livro sobre esse assunto, a maneira como nós abordamos problemas raciais, né, ela exige um tipo de atitude racional que é focar, digamos assim, no argumento, né, tentar dar um tratamento mais imparcial, mais isento possível para os argumentos que são apresentados, né. E o que tem acontecido e tem atrapalhado muito é que esse distanciamento, nesse caso, né, esse é um caso em que emoções eu acho que tem atrapalhado um pouco, né. Não é depois eu vou falar um pouco sobre o texto ali, mas tem atrapalhado porque as pessoas entendem, por exemplo, que se tem uma certa... alguém defende uma tese, às vezes a pessoa pode estar defendendo uma tese de boa-fé. Ela pode defender uma tese que é conservadora de boa-fé. Por exemplo, tem pessoas que acreditam que mérito é algo importante. Assim, elas cresceram ouvindo isso, né? Elas têm um entendimento de que as pessoas devem ser julgadas pelo mérito e não por nenhum outro fator. Então, essa é uma tese aceitável, né? Ela pode ser discutida. Então, é preciso, né, ser capaz de discutir opiniões sem considerar, por exemplo, que se a pessoa levantou certas teses, ela é racista ou, sei lá, fascista, né? Alguma coisa desse tipo. Mas, ao mesmo tempo, né, então, isso é do ponto de vista da disputa racional, né, que é um fenômeno que tem
tomado conta do espaço público, né, e a gente tem lidado muito mal com discussões de ordem objetiva, assim, né, eu tenho que saber, por exemplo, se cotas na universidade são mecanismos adequados de seleção. E se forem mecanismos adequados, por que eles são? Então, esse é um debate, né? Então, um dos argumentos que vai aparecer é o argumento do mérito. Não é justo garantir cotas porque quem tem que entrar é a pessoa que mais merece. Dizendo, mas vamos examinar esse argumento, né? O que ele está dizendo. Então, quando alguém recusa a discussão diretamente, assim, sem se engajar racionalmente na disputa, né? Eu acho que isso é uma perda. E isso tem acontecido muito, né? Os nossos debates, eles não estão acontecendo. As pessoas simplesmente pensam assim, se a pessoa levantar certa tese, já está fora do espaço de razões, né, da discussão. Então não tem como entrar em debate com uma pessoa assim. No fundo não tem, do ponto de vista empírico, geralmente não dá certo, né, porque as nossas crenças, elas não são, as convicções não são racionais. Às vezes acontece, né, assim, tem exemplos, né, na verdade, tem estudos empíricos que mostram que a discussão racional ajuda as pessoas. No momento elas não admitem, mas depois elas tendem a ter opiniões mais ponderadas, né, com o passar do tempo. No calor da hora, assim, elas não aceitam. Mas o que eu estava dizendo, então, no artigo é um pouquinho diferente, né, não é exatamente com relação ao debate público. O que eu estava defendendo, e essa é uma tese que pouca gente tem. E eu acho que esse é um problema grave, inclusive, na discussão racial. Né? As pessoas não percebem que fenômenos que produzem grande sofrimento, como o racismo, né, que é um tipo de violência, eles não podem ser abordados sem uma perspectiva em que eu chamo de uma perspectiva subjetiva, assim, que tu valoriza o que a pessoa que passou pela experiência sente, né, e tu se coloca no lugar de alguém que teve essa experiência, né. Então, eu preciso fazer sentido da denúncia do racismo, né, para que eu possa ter uma abordagem adequada, né. Essa, como eu estava dizendo antes, né, que em certos casos ter uma postura afetiva é necessário para enxergar bem o que está acontecendo, né. Eu acho que nos casos de violência, a violência do nazismo, por exemplo, a violência do racismo, ela precisa, a postura adequada é de alguém que tenta se colocar no lugar da pessoa que sofreu, né, a agressão. E se o sujeito não consegue fazer sentido de alguém que foi criado, né, a vida inteira, cresceu, e a vida inteira foi maltratado, foi humilhado por causa da cor da pele, por causa da raça, essa pessoa não tem a mínima condição, né, de fazer um diálogo rico em relação ao racismo, né? Então eu acho que isso, nesse sentido, né, a nossa postura afetiva, assim, para abordar o tema tem sido equivocada, né, de tratar como uma disputa de ordem de poder, por exemplo, uma disputa política, né, quando na verdade a discussão ela se dá num domínio de aceitação, assim, de perceber, né, que as boas sociedades, as sociedades decentes, elas devem conseguir integrar, né, os diferentes grupos sociais e não enxergar grupos que têm demandas porque estão sofrendo como se fossem trapaceiros, né, que querem, por exemplo, furar fila para entrar na universidade ou algo desse tipo, né, como a gente tem visto que é dito com muita frequência, né. Então, nesse aspecto, né, eu acho que um lado que as emoções elas têm atrapalhado bastante no domínio da discussão, né, do debate racional, mas por outro lado elas estão faltando no domínio da tentativa de assumir uma perspectiva adequada, né, para tratamento de questões traumáticas, né, porque o racismo é um trauma, né, ele tem que ser tratado como um trauma, como uma violência, né, e está faltando, né, essa perspectiva de alguém que é capaz de assumir, né, esse tipo de posicionamento mais compreensivo e aberto, né, e receptivo. No artigo também eu falo do perdão, né? Então tem a tristeza, né? Tem várias emoções ali que são
eu estava tentando chamar a atenção assim que tem várias emoções que são importantes, né, nesse domínio e que fazer um tratamento, né, do racismo como um problema político, né, como eu coloquei agora, tira de circulação essa atmosfera afetiva, né, isso prejudica bastante o debate. Então, eu acho que é uma compreensão mais integrada, mais completa do racismo. Ela depende de colocar as emoções dentro do modo como ele vem sendo, do modo como ele é vivenciado e do modo como ele deve ser respondido, né? Então, a raiva, por exemplo, né, é uma emoção que é muito condenada, mas eu acho que ela tem um papel importantíssimo na luta antirracista, né? Se sentir revoltado quando alguém é ofendido e protestar contra a violência é um mecanismo que tem... me parece que ele retira, né, as pessoas de uma condição de passividade, né, ajuda as pessoas a perceberem a ofensa e ajuda a sociedade, mesmo que tenha tensão, ajuda a sociedade a perceber a existência de danos, né, graves que estão acontecendo. Então, nesse sentido, inclusive, a violência, a raiva, né, eu acho que ela tem um papel importante como sinalizador, né, social, assim, de que tem algo estranho, ruim, né, e que a raiva não deve ser tratada ou negada imediatamente, né, ela deve ser, a sociedade deve tentar compreender o tipo de acontecimento, né, que levou à explosão, né, raivosa, né. A raiva é um sintoma, né, nas disputas sociais, né? Ela não é o problema, ela ajuda, né? Ela é um sinalizador, aí, como eu estava dizendo. Me parece que existe uma resistência muito grande por parte das pessoas que fazem esses discursos de ódio, de enxergar o racismo como algo estrutural e sistemático, que acaba causando um sofrimento imenso para as pessoas que são vítimas. Tu usou no teu artigo, agora não sei se eu vou lembrar, são sentimentos existenciais, é esse o termo? Isso. É do Radcliffe. Isso, que acabam causando, né, a pessoa começa a enxergar a vida daquela forma em que ela está sendo tratada frequentemente. Isso. Tá, e dentro dessa resistência, porque eles discordam de que estão sendo racistas, eles discordam de que estão fazendo um discurso de ódio, eles se colocam numa posição de naturalização disso. Como é que é possível ser empático com alguém que discorda radicalmente nesse campo dos valores morais e políticos? Tem como ter empatia por essas pessoas? Tem alguns essa é a pergunta de $1 milhão, né? Se alguém souber responder como ter empatia com alguém que nós desprezamos, digamos assim, né? É uma coisa, seria ótimo, né? Mas tem várias visões aqui. O meu papel acho que é muito mais de tentar indicar, assim, como que a gente pode lidar com esse estado de coisas, né? Então, tem alguns autores, o Michael Hannon é um professor inglês, né? Ele tem defendido que as disputas sociais em torno do racismo, ou qualquer disputa do que se chama hoje de discurso identitário, elas devem ser conduzidas, né, de uma maneira que o interlocutor não espere que ele vá convencer o seu adversário, né, a mudar de opinião, por exemplo. Então, o que elas têm que procurar eles chamam de compreensão. Eu tenho que compreender o que a outra pessoa pensa. Eu não preciso de acordo social, né? Então, o desacordo social aqui é tratado como uma coisa, se não é saudável, pelo menos é aceitável, né? Que numa sociedade contemporânea, com pessoas que têm perspectivas distintas, que elas possam discordar sem desenvolver esses sentimentos de repulsa, assim, um pelo outro, né? Que é o que não tem acontecido hoje, né? Hoje, quando alguém... por exemplo, se alguém nega, por exemplo, que eu considero o racismo um fenômeno individual, né? As pessoas têm o racismo de alguém que tem um caráter defeituoso, então ele age, né, de uma maneira racista, e esse é o único racismo que existe, né? Muitas pessoas têm dificuldade, assim, de aceitar
que essa é uma concepção, sei lá, que alguém pode defender. E tende a tratar essa pessoa como alguém desprezível, assim, né? Que ele está negando o racismo, né? Então, essa é uma atitude que o Hannon diz que não contribui, porque eu tenho que tentar entender, o projeto é tentar entender as razões do outro, assim, o objetivo das trocas sociais, né, dialógicas, é que as pessoas compreendam as perspectivas de um e de outros e que elas concordem, por exemplo, em discordar. Então, tu pode dizer assim, tá, tudo bem, tu tem uma opinião diferente da minha, eu discordo. Mas essa também, algumas pessoas têm chamado essa uma postura ingênua, assim, né, porque ela pensa, porque certas ideias, elas não são ideias neutras, digamos assim, né, eu discordo do que tu está dizendo, porque o que a pessoa pensa implica, né, em transformar outras pessoas em objetos, né, ou sujeitar, ou envolve compromissos com formas de opressão, por exemplo, né, opressão racial. Então, se eu sofro uma violência racial, é claro que eu não vou ter uma perspectiva capaz de olhar, né, para a opinião do meu adversário como algo que eu discordo, né? Eu concordo que não é algo que me representa ou representa as minhas ideias. Então, e alguns autores têm defendido, a Amia Srinivasan, né, uma professora de Oxford, né, ela tem defendido uma tese mais dura, né? Ela diz que a postura adequada em relação a posições que revelam forte componente, né, como você falou, de ódio, né, componente assim que envolve a sujeição do outro, né, essas posturas elas têm que ser enfrentadas com o mesmo grau, né, de dureza, digamos assim, né, com intolerância. Então, nesse caso, né, o que ela diz é que sociedades elas não são espaços em que as pessoas colocam, né, de uma perspectiva neutra suas visões, né? Elas são espaços em que as pessoas tendem a impor, né, imagens do mundo sobre as outras, então é um jogo difícil, elas são conflitivas realmente, né? E aí as pessoas precisam se defender. Todo tipo de discurso que promove, né, a sujeição, ele tem que ser respondido, né, com oposição, né? Eu tenho que mostrar para as pessoas que aquela representação ali é inaceitável, né? E combater essas visões, né? Então tem um professor também do MIT, Justin Koo, eu conheci ele, inclusive, ele também tem defendido essa tese que, por exemplo, fenômenos como, ele chama de no platforming, né? Que é tirar espaço desses palestrantes, por exemplo, que espalham crenças falsas, né, sobre grupos minoritários, por exemplo. Essa atitude de no platforming, ela é tratada como intolerante, mas no fundo ela promove um equilíbrio no espaço, assim, no mercado das ideias, né, porque ela ajuda as pessoas tu anula, digamos assim, tu dá mais condições para o tipo de discurso que vai circular mais amplamente, não seja um discurso ofensivo, né, que é, em última instância, inaceitável. Então, o que eles dizem é que o que está acontecendo hoje é um fenômeno, na verdade, não é exatamente de intolerância, que as pessoas estão disputando o que é aceitável, o que é uma opinião que é aceitável, que pode ser colocada no espaço público, e o que é uma opinião que tem que ser escondida, digamos assim, né, que não pode circular. Então, o que as pessoas chamam de intolerância, na verdade, é uma tentativa de definir, né, até que ponto certas ideias podem ser apresentadas, até que ponto elas são pura violência, né, puro ato de hostilidade, que tem que ser, portanto, combatido e não tolerado, né. Então, tem essas duas visões, né, às vezes eu estou inclinado a apoiar mais uma, às vezes outra, né? Eu não tenho uma posição bem clara, assim, né? Mas ultimamente eu acho que, em função assim do crescimento, né, de vários fenômenos, né, vários movimentos de perfil mais autoritário, eu tenho me inclinado assim a ter uma postura um pouco mais afirmativa, assim, mais assertiva, né? Mas a minha
perspectiva mais ampla, assim, de temperamento, digamos, é de conciliação, né? Mas eu não sei se a conciliação funciona em termos de disputa política, né? A AME, a Srini Vazan, ela inclusive cita num artigo que o movimento dos direitos civis americanos ele foi bem sucedido porque o Lyndon Johnson e o outro, como chama o presidente lá que foi morto, o Kennedy, eles tiveram que optar assim, em qual dos movimentos pelos direitos civis que estavam circulando eles eram menos desvantajoso, né, de se negociar, né? Então, como tinha uma alternativa muito radical circulando e com força na época do Malcolm X, eles acabaram abraçando, né, o movimento dos direitos civis do Martin Luther King. Então, ela tenta chamar a atenção que, na verdade, o sucesso assim, desses processos conciliatórios no espaço social, eles se devem, em parte, também a outras visões, né, que circulam e que, em determinados momentos, elas acabam ganhando preponderância, né? Mas se não tivesse um movimento radical, digamos assim, além do movimento dos direitos civis do Martin Luther King, provavelmente o Martin Luther King não teria o sucesso político que ele teve, né? Enfim, só para ilustrar assim, como que é difícil avaliar, né, as nossas perspectivas de qual a postura adequada, né, se eu devo ser mais incisivo ou afetivamente, né, mais raivoso com relação, mais indignado com relação a certas posturas ou menos, né. Então depende de vários fatores, né, aí é uma questão de estratégia política também, né, se for uma disputa, né, não é apenas uma questão de processo afetivo, assim, que eu posso, inclusive, me sentir inclinado a... Você sabe, né, isso é interessante, que as emoções, elas são políticas também. O Stoker e o Robert Solomon, que são dois caras que são clássicos, assim, na filosofia das emoções, eles têm vários exemplos de pessoas que assumem certas emoções porque elas percebem que essa é uma forma de conseguir melhor, de ampliar, melhorar os próprios resultados, né? Então, por exemplo, o cobrador de dívida, ele assume uma postura de alguém que é agressivo para as pessoas terem medo dele, então ele tem mais sucesso performático, assim, na prática, né? Então, na esfera social também, a gente tem, às vezes, eu posso não me sentir tão indignado, mas agir, né, politicamente com indignação para mostrar justamente, para conseguir, né, alcançar certos resultados que eu acredito que são bons, né? Muito bem. Desde o início do ano a gente vem sofrendo com a pandemia, né? E no teu ensaio publicado em abril, intitulado As lições emocionais da Covid-19, tu diz o seguinte, e aqui eu vou citar, abre parênteses: as emoções da compaixão, piedade e empatia são importantes para notar, por exemplo, a dor de famílias que tiveram perdas, ajudar com doações de serviço às vítimas e cooperar, ficando em casa, seguindo orientações de saúde, entre outros. Na redução do drama pessoal de médicos e enfermeiros obrigados a trabalhar com recursos escassos e expor ao risco constante de contaminação no exercício de suas profissões. Olhando para o comportamento coletivo do Brasil nos últimos 30 dias, tu diria que a nossa sociedade aprendeu essa lição emocional sobre a empatia, da compaixão e piedade? O que eu estava sugerindo é que as emoções que surgiram no início, no primeiro momento, né, da pandemia, acho que todo mundo, em algum grau, poucas pessoas, na verdade, né, mas acho que não tiveram esse tipo de resposta emocional, mas a maioria das pessoas teve uma resposta emocional de, por exemplo, compaixão, né, aqui em Santa Maria teve um movimento muito grande de doações, né, foi criada uma central para diagnóstico à distância, né, teve pessoas que fizeram doações de cesta básica, né? Eu lembro que circulou a notícia, né, de famílias, por exemplo, que saíam procurando, né, quem tinha necessidade e doando cestas básicas, né? Então teve doação em dinheiro para produção de máscara, aventais.
Teve também um medo muito grande, então essa emoção aí da doação é o que eu poderia chamar de compaixão, né? Um certo grau de piedade, assim, de preocupação com o bem-estar do outro. Mas teve também, nesse primeiro estágio, um medo muito grande, né? Esse medo, acho que todos vocês, inclusive quem não acreditava, né, no vírus, experimentou. Que boa parte das primeiras 2, 3 semanas, a cidade estava bem deserta, assim, né? Várias cidades tiveram esse mesmo tipo de isolamento bem sim, com um grau muito elevado, né, de engajamento das pessoas. Então, o que essas emoções, para mim, elas têm um significado cognitivo importante, ali, moral e cognitivo, porque elas mostraram o medo, né, ele mostra que tem uma ameaça, então ele é útil para nós nesse aspecto, né, uma ferramenta de avaliação, né? Ele detecta a ameaça e prepara a gente para reagir adequadamente à ameaça. Essa é a lição que a emoção oferece, né? Ela ensina, assim, como que nós devemos responder ao ambiente. Ela ensina de uma maneira não intelectual, né? Que todo mundo sentiu medo e foi tentar descobrir o que eu tenho que fazer, como é que eu vou me proteger. E ela também teve uma lição moral, né, que foi ver, assim, que muitas pessoas iam sofrer com o vírus, né, e que a gente precisava fazer alguma coisa. Isso é comum nos estágios iniciais das pandemias, né, tu tem um pico emocional, não só da pandemia, de qualquer evento traumático, né, tem uma adrenalina, assim, muito grande, as pessoas procuram fazer várias coisas de uma maneira um pouco descoordenada. Depois o nível de intensidade emocional tende a baixar, então as pessoas começam a entrar num estado de depressão, né? Agora a gente está na metade, assim, para o final da pandemia, então está todo mundo... Tem muitos casos, assim, de saúde mental, né? Pessoas com problemas sérios, né? Psicopatologias afetivas e de várias ordens, né? As pessoas estão deprimidas, estão irritadas, estão com ansiedade. Muitas pessoas estão num estado assim de pessimismo, né? Muito grande. Então, e a questão que eu me interessei em levantar é o que esses estados todos emocionais eles ensinam, né? Então, no fundo, o que eu sugeri é que eles fazem uma avaliação para nós, né? Do que está acontecendo no mundo ao redor, assim, que as pessoas estão precisando, né, e que tem uma ameaça à disposição. Mas também com o tempo agora, o que foi acontecendo é que surgiram novas informações, né, então as pessoas já sabem hoje que o vírus não é tão letal, né, quanto ele parecia no início, então um pouco do medo se dissipou, se percebeu que o número de pessoas curadas é alto, né, então também, nesse sentido, muitas pessoas estão fazendo um cálculo, assim, consequencialista, né, do tipo, se eu ficar em casa eu vou ter um grau de perda, né, se eu sair de casa eu vou ter um outro grau de perda, então tem um risco para a saúde minha, de outras pessoas, mas eu vou ter uma perda muito maior se eu ficar isolado, então elas acabam fazendo esse tipo de cálculo em função de uma mudança na maneira como as crenças atuam, né, sobre os afetos, sobre as emoções. Então o medo ele tem baixado, né, bastante agora, e o que tem acontecido assim é um desejo, né, que agora é uma espécie de fase final, assim, de retomar, de reconstruir a vida normalmente. Então eu diria, né, aqui nesse caso que não é exatamente que nós não aprendemos as lições que a gente deveria aprender, é que a dinâmica das emoções sofreu uma transformação. Acho que ela é um pouco natural isso, né? Em situações de crise, assim, tem uma dinâmica das emoções. As emoções do medo e da compaixão, elas tendem a aparecer no início, depois as pessoas se tornam egoístas de novo, né? Então, se tu tá considerando aí a ideia de que as pessoas não vão mudar a sua atitude, né? Isso provavelmente vai acontecer. Assim que passar, as pessoas vão voltar à vida normal, né? Ninguém mais vai se preocupar com quem perdeu o emprego, ficou 6 meses sem receber nada, né? Elas vão entrar no tipo de processo normal, assim, da vida social, né? Cada uma defendendo o seu interesse e tentando alcançar, assim, o resultado que é, do ponto de vista individual, mais satisfatório, né? Então... Deixa eu só fazer um acréscimo aqui. Tu não acha que houve uma perca de sensibilidade das pessoas? Porque agora, por exemplo, tu vê 150 mil mortes e
aquelas pessoas que no começo tinham bastante empatia e agora trazendo esse negócio de sentimento existencial que tu pôs no outro texto, essas pessoas que tinham uma empatia muito forte agora estão condenando essas outras. Por exemplo, o errado não deixa de ser errado só porque todo mundo concorda e faz. Aqui eu acho que que tem acontecido assim de uma maneira mais frequente, né, é que as pessoas elas anularam assim, completamente, né, o sentido de ameaça, né. Então eu tendo a ver como um fenômeno muito mais não enxergo, digamos assim, um tipo de malícia, né, emocional, assim, um tipo de insensibilidade, né. Eu diria que isso tem, inclusive, é claro que não, se tu for colocar de uma forma direta, assim, e explícita, né, tem 150 mil pessoas morreram e tá todo mundo agindo como se não acontecesse nada, né. Então isso sim denota uma insensibilidade. Mas do ponto de vista dos processos afetivos, o que a gente tende a fazer quando tem uma morte ou duas mortes, né, ou três, é registrar essas mortes, porque elas são informação relevante para os nossos próprios processos adaptativos ao ambiente. Mas quando essas mortes se tornam imensa, assim, quando o número aumenta muito, quando se torna estatística, digamos assim, né? Aí o que acontece é que a gente anula a informação. E quem fica preso, vocês que têm trabalhado, né? A Luísa tem trabalhado com psicologia, ela sabe bem disso, né? Se tu ficar preso na tragédia, tu vai entrar num estado de parálise, assim, tu não consegue mais fazer as tuas coisas, tu fica bloqueado, né, então, nesse aspecto, eu inclusive enfatizei isso no artigo, né, tu tem um certo momento que é importante estimular esses sentimentos de empatia, de medo, mas depois de uma certa altura é melhor reforçar sentimentos reconstrutivos, né, porque as pessoas vão entrar numa ladeira, naturalmente elas entram numa ladeira, né, e um grupo, um percentual de pessoas não conseguem desligar, né, dessas informações. Elas ficam sintonizadas com a dimensão da tragédia. E para essas pessoas a pandemia é um sofrimento insuperável. Assim, elas vão ter sequelas por muito tempo, né? Então, já sendo em termos de equilíbrio psíquico, né, eu diria que é uma estratégia de autoproteção, provavelmente inconsciente, assim, das pessoas tentarem apagar essa informação, né, esquecer. Esquecer tem um papel importante aqui nesse caso, né? Vamos deixar, passou esse ano horrível, né? E vamos começar um ano novo, assim, é uma coisa que se faz muito, né? E é um processo cerebral, assim, né? Não é um inconsciente, né? Automático. Ninguém sabe explicar por que exatamente isso acontece, né? Por que se tu fica sabendo, por exemplo, que morreu uma pessoa próxima, ou duas pessoas, ou três pessoas, tu sofre, né? Mas quando tu fica sabendo que deu que milhares de pessoas estão morrendo, né, no mundo todo, tu bloqueia, né, esse tipo de informação. E passa a navegar, né, no mundo social como se nada tivesse acontecendo. Então é um fenômeno psicológico curioso, assim, mas ele é um fenômeno humano, né, afinal. E agora, com relação aos sentimentos existenciais, eu não sei. Eu diria assim que no nível do background, né, assim, a nossa experiência ela foi profundamente alterada pela pandemia, né? Inclusive a corporeidade, assim, o modo como nós interagimos, né, no supermercado, assim, né? Eu noto, assim, a própria percepção, a maneira como eu sinto meu corpo, a presença de outras pessoas perto, né? Tudo isso mudou profundamente, né? E isso eu acho que está em linha com o que tem sido defendido na fenomenologia das emoções, né? Sobre sentimentos existenciais, que são estruturas, assim, de base, né? Que elas modelam a nossa apreensão, né? Elas estruturam, assim, o modo como o mundo chega até nós, né? Então, tem algumas... Nesse sentido, poderia dizer assim, né, que tem pessoas cujos sentimentos existenciais muito obtusos, sei lá, muito embotados, né, muito bloqueados para relacionalidade social, assim, para os nossos vínculos, né, essas pessoas elas
simplesmente agiram, né, como se nada tivesse acontecendo, né? Então, talvez nesse nível, assim, tu pode dizer que algum tipo de operação na base afetiva, assim, corpóreo, psicológica, né, faria alguma diferença, assim, no modo de resposta que as pessoas deram para a pandemia. Mas esse não é exatamente uma perspectiva que eu estou adotando, assim, para interpretar, né? Eu estou seguindo aí os modelos mais evolutivos, digamos, né, que tendem a ver esses processos como processos de neurofisiológicos, né, que o nosso cérebro ele tem vários processos, né, vocês conhecem de distorção cognitiva, né, que eles são, e distorção afetiva, então eles são processos que são processos naturais, né, eles tiveram um papel adaptativo, eu acho que aqui o que serve como explicação é uma explicação dessa natureza, assim, tem um tipo de distorção, né, na verdade tem uma coisa dramática acontecendo, mas a gente simplesmente registra ela como um fenômeno ordinário, assim, né, para não ficar preso, assim, não conseguir manejar, e mesmo assim tá difícil, né, eu não sei Sim. como é que vocês estão experimentando aí a pandemia, mas para mim tá sendo bastante difícil, assim, e olha que eu não sou das pessoas cuja sintonia tá afinada, né, com o drama humano, né, que está acontecendo. Excelente. Agora, para encerrar o podcast, a gente costuma fazer algumas perguntas padrões, e uma delas é o que te levou a fazer a filosofia e, ao teu ver, qual o papel que a filosofia pode vir cumprir na vida das pessoas, se é que tem um papel? Eu nunca quis ser filósofo. Não foi... Enfim, eu tive bons professores de literatura, então no início eu acabei me interessando por textos existencialistas, então o que me levou à filosofia foi Kant, né, também eu li a Resposta à Pergunta, que é Esclarecimento, que é um texto, um clássico do Kant, né, e de alguma maneira aquilo conversava comigo, assim, mas eu nunca achei, e inclusive não acho hoje que eu tenho condições, né, assim, para ser filósofo e trabalhar com filosofia, né. O que aconteceu foi que a vida foi se direcionando, assim, de uma maneira que a filosofia foi cada vez mais se tornando parte da minha identidade, né, e eu acho que hoje eu, sei lá, tô no meio da vida, assim, mas eu diria que eu não conseguiria encontrar uma outra área, assim, uma outra profissão, né, com a qual eu me identifique, né, tanto, assim, o tipo de atitude que os filósofos têm com relação à realidade, eu acho que acabou se tornando uma espécie de segunda natureza, assim, minha, né. Então, isso é uma lição, inclusive, para vocês que estão começando, né, que às vezes a gente não sabe muito bem o que está fazendo ali, né, no meio, mas tem que fazer, tem que fazer bem feito, né, e no fim, às vezes a gente acaba descobrindo que era aquilo ali mesmo, né, que a gente sempre quis. Então, para mim deu certo nesse sentido, mas não que eu me ache um filósofo talentoso, ou que mereça estar onde eu estou, né, eu só tive muita sorte. E qual era a segunda pergunta? Ao seu ver, qual o papel que a filosofia pode vir a cumprir na vida das pessoas? Eu acho que a filosofia é um tipo de reflexão que me parece relevante, assim, para qualquer pessoa, né, interessada em questões humanas e em assumir uma perspectiva ilustrada, né, sobre sua própria condição. Mas eu não acho que filosofia seja importante para todo mundo, né? Não acho, por exemplo, que a vida de alguém que não filosofa, assim, é menos importante, né, do que alguém que teve treinamento em filosofia, né? Tem essa fase famosa, né, do Sócrates, com a qual eu concordo, né, que uma vida que não for examinada não vale a pena ser vivida. Mas isso não significa que nós devamos, né, digamos assim, fazer da filosofia um tipo de tarefa diária, né, alguma coisa nesse sentido, né. Tem várias maneiras de se conhecer, né. Inclusive as ciências, eu acho que hoje elas têm oferecido bastante oportunidade, assim, a literatura é uma oportunidade, eu acho que as artes
estão acima da filosofia, né, na capacidade assim de aprender aspectos significativos da nossa experiência. O cinema, vocês estão vendo hoje as séries, né, elas são profundamente sutis assim, em capturar experiências, né, e processos que são significativos para as nossas vidas, né, em particular. E a filosofia, eu acho que tem uma linguagem, né, assim, um tipo de envolvimento com as questões ordinárias que é muito mais afastado, né, e que interessa, assim, um certo tipo de pessoa, mas não a todas, né. Então, eu diria que se vocês pensarem a filosofia num sentido amplo, sim, como, por exemplo, parte do que a arte faz, do que a literatura faz, do que a ciência faz, né, que tem ali componentes de oferecer isso que o Sócrates chamou de uma perspectiva examinada, né, sobre a vida, mas a filosofia, num sentido mais estrito, assim, mais técnico, né, eu diria que não é uma exigência para todo mundo, né, depende muito do temperamento, do tipo de pessoa, né, que pergunta, do tipo de indagação, né, que movimenta cada um, né, o self tem maneiras muito diferentes de se colocar no mundo, né? E eu não acho que a filosofia seja ajustada, assim, adaptada, né? Pelo menos a filosofia acadêmica para todo tipo de personalidade, né? Mas se vocês pensarem em filosofia como um diálogo, assim, que pode ser um tipo de argumento que se encontra na poesia, que se encontra na arte, que se encontra na religião, que se encontra na ciência, aí eu acho que sim, que filosofia aí é relevante. Eu acho que ela, na verdade, é o que faz a vida valer a pena, né? Daí como o Sócrates diz. Mas como investigação técnica, eu diria que alguns espíritos, na dose adequada, ela é positiva, para outros ela envenena e adoece, e cria arrogância e cria estupidez, né? Tem muito disso na filosofia também. É verdade. Bom, muito obrigado. Queria te agradecer pelas conversas, por essa aula maravilhosa. E é isso. Obrigado a vocês. Eu falei bastante, né? Acho que vai ser cansativo para a audiência, mas para mim foi um prazer enorme conversar com vocês e espero que eu tenha ajudado assim, a trazer um pouco de clareza, né, sobre por que as emoções são importantes, né, e por que a filosofia também, né, deve, né, e ter estudado e deve continuar estudando emoções.